Agora você está ao vivo. Eu falo que eu adoro quando aparece essa mensagem aqui, porque eu estou falando com você, para você. Bem-vindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa nova jornada, a nova jornada de liderança. Quer vir junto? Vamos nessa jornada? São 30 dias que nós estaremos juntos e hoje já é o 9º dia. Tem noção como passa rápido? Cara, amanhã vai fazer 10 dias que a gente está fazendo essa nova jornada e aí vão ser 30 dias falando daquilo que eu acredito na minha vida. Porque, gente, se você está entrando na live agora, pela primeira vez, eu vou te contar como surgiu essa nova jornada de liderança. Porque de ideias o mundo está cheio. Muitas pessoas estão com ideias novas, muitas coisas querendo ser feitas, só que ideias sem ação não vai mudar o mundo, não vai mudar as coisas vão continuar do jeito que são. E eu acredito que nós somos a mudança que nós queremos para esse mundo, que eu quero para esse mundo. A mudança que eu quero para o mundo do meu filho, a mudança que eu quero para a minha vida, a mudança que eu quero para o seu mundo, eu acredito que vem de nós. Então eu estou aqui para compartilhar com você tudo que eu aprendi na última década, tudo que eu vivenciei, todo o conhecimento que eu busquei, tudo aquilo que eu apliquei no desenvolvimento de executivos e de líderes dentro de empresas e também com pessoas que buscavam se liderar, ser dona de si, sair de uma depressão e virar empresária de 2 marcas que eu estou sabendo, gente. Eu tenho orgulho dessa mulher, ainda vou trazer ela aqui para falar para vocês de tudo isso. Então, de todo o meu coração, eu estou aqui para compartilhar todo o meu conhecimento, mas não só o conhecimento, a minha prática. E uma coisa muito importante que eu quero falar para você, que está aqui na jornada junto comigo, é o seguinte: pegue um papel e uma caneta. Anote tudo aquilo que te deu insight, que falou, cara, isso aqui faz total sentido, eu preciso mudar isso, porque, gente, conhecimento sem ação é nada. Você precisa colocar em prática tudo que você aprende, porque você tem trocentas informações no dia. Você entra lá no celular, você consegue acessar tudo. Você consegue ter todas essas informações em livros. Só que se você não colocar em prática, de nada vai adiantar. Se você quer mudar a sua vida, se você quer mudar a forma que o mundo te veja, porque está cansado de ser taxado como o crítico, o chato, aquela pessoa que não sai do lugar, que só reclama. Cara, se eu estou cansada de alguma coisa, se eu estou cansada de viver dessa forma, eu preciso mudar. Eu preciso ir além. Faz sentido, gente? Sim ou não? Então, você precisa... Deixa eu só ver uma coisa que aconteceu aqui. Você precisa fazer a mudança na tua vida. E você só faz a mudança quando você coloca em ação. Então, seja muito bem-vindo à jornada de liderança. E essa jornada, a gente está trabalhando desde a sua identidade como líder. O que você quer que o mundo veja e não mais o que o mundo fala de você. Sabe aquela coisa do camaleão que vai se adaptando a todas e qualquer situação? Aquelas máscaras. O convite que a gente faz para você nessa jornada é para você parar de viver com armaduras. Parar de querer ser alguém que você não é. É ser líder da própria vida. E aqui nessa nova jornada, nós estamos trazendo como inspiração esse livro maravilhoso, A Coragem para Liderar, de Brené Brown, que ela traz, né? Trabalho duro, conversas difíceis e corações plenos. Porque a gente vem falando, gente, porque liderar também não é passar a mão na cabeça, não. A gente precisa entrar em confronto. Só que o confronto, a gente tem que baixar a guarda. A gente tem que entender que é de coração para coração. Você tem que ir aberto para as conversas, se comunicar com as pessoas. Faz sentido? Então, nessa jornada, nós estamos falando sobre liderança, nós estamos falando da sua idade, como agregar valor à sua marca pessoal, à sua identidade pessoal, para vender ainda mais. Não só o seu serviço, as coisas da sua loja, mas você vender a sua verdade, quem você verdadeiramente é.
Então nós estamos falando sobre autoconhecimento, amor próprio, nós estamos falando sobre autoconfiança. E quanto mais você desenvolve isso, mais você se reconhece, mais autoconfiança você tem e mais você passa para o mundo a sua verdade, quem você é. Porque você não tem que viver máscaras, você não tem que viver o que o mundo gostaria de viver. Você tem que entender que a vida é sua e que você é o líder da tua própria vida. E você tem que saber aquilo que você quer mostrar para o mundo. Porque não importa a sua aparência, não importa o que você é, quem por fora, o que importa é o que está lá dentro no seu coração. Porque com certeza as pessoas vão se apaixonar por aquilo que é a sua verdade. Só que você precisa trazer essa verdade para o mundo. Faz sentido? Sim ou não? Você que está chegando agora, vamos ver a Isabel, linda, que saudades. Guilherme, sempre aqui, seja bem-vindo. Tá tudo ótimo por aqui, maravilhoso, ainda mais nessa jornada. A Bia, que legal, gente. Deixa eu acenar para vocês aqui, que legal. Adoro, vão mandando. Gente, eu recebi um monte de pergunta hoje, tá? Quem ainda quer fazer pergunta, pode colocando as perguntas aqui. Eu vou responder no ao vivo. Vou deixar para o final, então fica aqui. Nós vamos falar sobre essas perguntas. E também tem uma novidade muito, muito, muito especial que partiu dos pedidos de vocês, falando com alguns de vocês no inbox. Então vamos lá, gente. Vamos iniciar a nossa noite de hoje. A nossa nova jornada, nós estamos juntos aqui e eu estou entregue de coração para coração e eu espero que você se entregue. E lembre-se, muito importante, de nada adianta você vir aqui, me ouvir durante 1 hora e não colocar nada em prática. Já pode? Pode desligar. Se não está colocando em prática, desliga. Brincadeira, gente, porque cada um tem o seu tempo, mas você precisa colocar em prática. Faz um grande favor para mim também, você que está aqui acompanhando essa jornada, pega aqui, ó, embaixo tem um aviãozinho, manda essa live para todas as pessoas que você queira impactar positivamente, que vão ajudar a gente a mudar o seu mundo. Faz sentido? O nosso mundo, o seu mundo, o mundo do meu filho, do seu filho, enfim, de todos nós. E mais que isso também, eu vou te pedir um segundo de coração, vou te pedir, manda coração nessa live, gente. Manda coração porque o Instagram entende que quanto mais coração tem, mais pessoas estão gostando, mais ele mostra para as pessoas. Então coloca aqui, ó, aqui tem um coraçãozinho aí do lado, pode apertar ali e mandar. E é isso, gente, a gente precisa compartilhar o conhecimento. Eu entendi que eu precisava expandir, que eu precisava trazer essas informações, porque chega de ficar reclamando da vida, chega de ficar reclamando. Hoje eu fiz um post sobre aquilo que eu acredito que eu sou a transformação e foi lindo de ver, lindo. Eu fiz o post e fui fazer a minha leitura para trazer para vocês desse livro aqui, certo? Porque você sabe que eu tô lendo esse livro com vocês. A hora que eu fiz o meu post, que eu falei lá do desafio, porque carregar uma bandeira é fácil, falar que eu quero transformar o mundo, colocar aqui atrás, junto com a Grow, né, que é a minha empresa, colocar ali, né, eu acredito que eu sou a transformação que eu quero ver nesse mundo. É maravilhoso colocar ali. Só que o maior desafio é colocar em prática. E aí, gente, eu vou começar... não ia falar dela agora, mas eu vou começar lendo para vocês essa frase que eu li no livro logo em seguida que eu escrevi. Por isso que eu tô amando a Brené Brown. Já amava no outro livro. Hoje muito se fala a respeito da ideia de se levar por inteiro para o trabalho. Porém, são raríssimas as organizações que de fato permitem que os funcionários façam isso. Não vejo uma enorme quantidade de apoio significativo e real integração e a plenitude na maioria das empresas. Ter um slogan é fácil, mas ter os comportamentos necessários que sustentem esse slogan não é tão fácil assim. E é isso, gente. Isso tem a ver com aquilo que eu estou fazendo aqui. Porque se eu acredito que nós somos a mudança que eu quero ver nesse mundo, eu preciso ajudar as pessoas a mudarem. Se você está sentado no seu sofá, eu não sei qual é o teu problema, teu real problema. Eu não sei se é um problema pessoal ou se é um problema profissional. Os seus desafios da vida.
mas o que eu sei é da sua capacidade, do seu potencial em mudar a direção daquilo que você está vivendo. Só que você só vai mudar a partir do momento que você entender que você é líder da sua vida. Que é você o maior responsável pelos resultados que você está tendo. Não são as pessoas, não são os ambientes, mas tem tudo a ver com todos aqueles traumas do passado, todas as crenças que colocaram na tua cabeça. Só que enquanto a gente não enfrenta isso, a gente parece que alguma coisa está prendendo, sabe? Eu vi uma charge que fala, não sei como que fala, eu vi uma figurinha lá no Instagram esses dias, que era um elefante preso num toquinho pequeno, um baita elefante preso num toco. É exatamente isso. Fica aquela coisa assim, você é tão forte, tão forte, tão forte, só que alguma coisa está te prendendo e você não vai. E é isso que eu quero, eu tô aqui para te ajudar nisso. E para isso, gente, a gente vem trabalhando aí o que é a liderança de verdade. E a liderança é o que representa para você. O que significa liderança para mim? E se você trabalha numa empresa, é muito importante você alinhar o que significa liderança para você e para a empresa. Tudo bem? Antes de entrar aqui, deixa eu só ver o que estão colocando aqui. O Guilherme, minha amiga querida, vou te fazer um elogio muito grande, com muito respeito a você. Tá linda, tá uma princesa também, viu? Adoro assistir suas lives. Que legal, obrigada, muito obrigada, Guilherme. Se você quiser comentar a minha situação, você pode, viu, Gabi? Perfeito. E você também, Guilherme, se você quiser trazer aí o que você vem aprendendo, o que você está desenvolvendo com as lives, nossa, gratidão se você puder compartilhar. Se você quiser colocar sobre o que conversamos no privado do Insta, você pode, tá? Quem sabe as pessoas que passam pelos meus problemas, que eu possam se confortar também. Perfeito? E aí, Guilherme, você também fica à vontade em trazer aqui, conforme a gente vai conversando, porque é bem isso, gente. O Guilherme, ele tá passando por um grande desafio pessoal, né? Então, assim, tem a ver, ele já falou aqui nas outras lives sobre o amor próprio, ele já falou aqui sobre o relacionamento, não conseguir se relacionar com pessoas. Então, e o que eu venho falando e falo tanto para você líder dentro das empresas, quanto para você que está passando por um desafio pessoal, a gente não tem controle sobre o outro. Eu já tive clientes que vieram e falaram assim, Gabriela, eu não consigo arranjar um namorado, Gabriela, eu quero casar. Eu encontrei uma pessoa muito especial para mim, que ela falou assim, Gabriela, esse ano eu quero ter filho. Ela não tem nem namorado. Eu falei, tá, então o que depende de você que você precisa fazer? Né? Então a gente precisa se reencontrar com a gente mesmo antes de tudo. E essa é a proposta da jornada. Primeiro, gente, eu quero desmistificar, e eu falo muito da Natália Arcuri aqui, porque ela quer desfuder o Brasil. Ela é uma excelente profissional, ela é top, top, top. Se você não conhece o Me Poupe, vai lá, reconhece, vai lá e segue a Natália, porque ela quer desfoder o Brasil. Só que para a gente desfoder o Brasil financeiramente, ajudar as pessoas financeiramente, a gente também precisa de liderança. E é isso que eu quero andar junto com ela para que a gente possa realmente cair por terra aquela coisa de que liderança não é para todo mundo. Cara, liderança só não é para aquelas pessoas que zeraram o batimento cardíaco. Ponto. Tá? Porque se você está vivo, você é capaz de liderar a própria vida. Então a primeira coisa, bate no peito e agradece por você estar vivo, por você ter a oportunidade de mudar a sua forma de ver a vida, a sua forma de liderar. Tudo bem? Então vamos embora. A gente vem falando aí, né, do grande desafio da Brené, da Brené não, ela trouxe no livro os conflitos, né, os confrontos, o quanto a gente precisa se abrir a esses conflitos. E aí, gente, ontem nós falamos que um dos papéis do líder é entender, sim, a fase de aprendizado de cada colaborador. Então a gente falou aqui da incompetência inconsciente, quando você precisa como líder entender em qual fase o teu colaborador está, para que você possa lidar de uma forma diferente com ele. Então nós temos, só relembrando aqui, nós temos a incompetência inconsciente, onde a pessoa, o colaborador ou a pessoa nem sabe que precisa daquela habilidade. Nós temos a incompetência consciente, quando ele percebe que ele precisa mudar, ele está no estágio que precisa, e aí vai pensando, gente, eu desafio você, nos desafios que você está tendo da sua vida, quais são, aonde eu estou?
que eu não estou sabendo lidar? Será que eu estou na ignorância, que eu nem quero saber disso? Ou será que eu sei que eu preciso, mas eu não estou agindo nada? Não estou aprendendo as novas competências? Ou será que eu estou na competência consciente, que eu estou desenvolvendo, eu tenho um mentor, eu procuro pessoas que podem me ajudar, procuro aí desde mentores, psicólogos, personal trainer, eu procuro pessoas dentro da minha empresa que sabem se comunicar ou sabem se organizar muito bem para serem meus mentores. Então, aonde você está? E a última fase, que é a competência inconsciente, que você faz assim, com o pé nas costas, sem pensar, né? Totalmente assim, entregue. Então, nós falamos dessas 4 fases do aprendizado e a gente precisa, como líder, reconhecer nas pessoas aonde elas estão. Mas mais que isso, gente, a gente precisa reconhecer, por isso que eu te desafiei a reconhecer em você aonde você está, em cada um dos seus desafios, das suas habilidades. Você tem consciência do que você precisa? Sim ou não? Fala lá. Olha, Gil entrando aqui, linda. Claudinha também. Que legal, Claudinha, seja bem-vinda. O Guilherme trouxe: as pessoas têm que aprender que não se deve humilhar ninguém. E aí, gente, perfeito. E mais que isso, uma coisa que eu puxo a responsabilidade, gente. As pessoas, todas as pessoas do mundo estão participando dessa live. Cara, eu bato muito isso nos meus processos de coaching, nos meus programas de desenvolvimento. Quem está aqui na live está elevando a consciência. Quem não está, que é o resto do mundo que não está, às vezes nem faz ideia que está humilhando ou que está te falando algo. Então, gente, a gente precisa crescer o que está aqui dentro. A gente precisa ver o mundo com amor. A gente precisa olhar, mesmo eu sei que é mega desafiador isso, muito, muito, muito mesmo. Mesmo aquelas pessoas que humilham a gente, que gritam com a gente, que falam, porque eu estou recebendo muita mensagem de pessoas pedindo ajuda para comunicação e como lidar com pessoas que são estupim, pavio curto. Então, a gente precisa mudar o foco. A gente precisa puxar a responsabilidade para nós daquilo que está no nosso controle. E o que não está no nosso controle, a gente não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu não posso abrir a cabeça das pessoas, tirar o que está na cabeça delas e colocar aquilo que eu gostaria. E a primeira coisa que eu trago, aí a gente já falou sobre valores, porque respeito é um valor. Só que não é todo mundo que tem eles nos top 5. Cara, mas isso qualquer pessoa tinha que ter respeito nos top 5. Tá, mas tem gente que vive de uma maneira diferente de nós. Para mim, respeito é super importante, tá? Assim como justiça é muito importante. Só que tem gente que não tem eles como valor principal. Então você pode se afastar dessas pessoas. Você não é obrigado a conviver com as pessoas. E a gente fala muito disso. Você não é obrigado a trabalhar onde trabalha, você escolhe onde você trabalha. E você precisa reconhecer em você os seus valores para você poder começar a falar para as pessoas aquilo que é importante para você. Lembra, eu comentei aqui, eu não lembro se eu comentei aqui ou se eu escrevi no post, mas enfim, eu falo para vocês do meu valor conexão, o quanto ele é importante, muito, muito. E eu não tô falando só de conexão, porque eu passei uma vida ficando puta da vida com as pessoas que não me olhavam nos olhos. Cara, você já conversou com alguém que tá vendo TV e a pessoa fica lá e você falando aqui com ela e ela tá nem aí para aquilo que você tá falando? Eu ficava irritadíssima, muito. Depois de muitos anos, vamos falar mais de 20 anos, quando eu fiz o programa de coaching, pra mim, tá, como pessoa, e eu descobri que conexão é importante pra mim, eu parei de culpar o outro. Porque enquanto eu não olhar pro outro e falar assim, cara, o teu olho pra mim, o teu olhar pra mim é muito importante. Mas tá tudo bem se você não quiser olhar, porque conexão às vezes não é. Aquela pessoa às vezes aprende só de ouvir. Sabe aquelas pessoas também na escola que tira nota 10 só de ficar ouvindo, que dá até raiva, né? Porque ela não faz nenhuma anotação, nada, e daí chega na prova ela tira 10, porque aprende só de ouvir.
Então, talvez você esteja conversando com uma pessoa que é assim. E para ela, o olho no olho não é importante. Apesar da comunicação ser importante, na comunicação ser importante, mas você tem que lembrar, volto a falar, essa pessoa que não me olha nos olhos não está no programa de coaching, não está aqui na live, então eu tenho que entender o meu mundo e eu tenho que entender o mundo do outro. E eu preciso começar a olhar para o mundo com mais amor. E para isso a gente precisa entender que nem tudo aquilo que me magoa, o outro tem noção. A gente precisa começar a falar. Só que a forma certa de falar. Até porque, que é o que a gente vai entrar hoje, né? E a gente falou muito ontem sobre você taxar alguém. Ah, aquela pessoa era muito sonhadora. Ah, aquela pessoa é muito realista. Cara, quantos anos eu vivi com a síndrome de você não pode sonhar. Porque se você sonhar, você não realiza. É totalmente contra, né, o que o Walt Disney fala, que se você pode sonhar, você pode realizar. Né? Então você precisa sonhar sim, só que você precisa ser realista naquilo que você está falando. Faz sentido, gente? Eu tô muito doida. Gente, eu sempre falo que se eu estiver muito doida, vocês me falam. O que o Guilherme trouxe ali? Eu mesmo já passei por isso muitas e muitas vezes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ser humilde para algumas pessoas é muito difícil. E tem pessoas que não sabem se dar o respeito. E é isso, só que a gente não tem controle, né, Guilherme? A gente precisa entender isso e de todo o coração a gente precisa começar a mudar o foco, sabe? A gente precisa... E hoje eu estava conversando, uma das pessoas que está assistindo a live, ela me mandou um inbox me pedindo ajuda para lidar com um colaborador interno. E a gente mudou o foco de ajudar as pessoas ao redor dele a lidar com ele, para ajudá-lo também a crescer, entendeu? Porque assim, a gente precisa, se a outra pessoa não está aberta para se desenvolver e você está aberto, a gente precisa mudar esse foco para aquilo que expande. Porque se a gente foca no negativo, nas pessoas que não estão dando valor para a gente atrai coisas negativas. Faz sentido? Vamos ver. Adoro elevar a minha consciência. Perfeita, Claudinha. Preciso falar em off com você sobre talvez um trabalho na minha empresa, tá? Claudinha, com certeza. Vamos fazer sim. Vamos conversar, vamos ter essa conversa. Vou lá tomar um café. Quem sabe a gente já fecha a viagem que eu quero fazer em março, já faz tudo lá. A Gil, falando tudo. Gabi, como posso obter uma postura como empresária e líder e colocar uma empresa no eixo? Perfeito, eu vou segurar essa resposta, Guilherme, essa pergunta, Guilherme, pode ser? Ela está anotada, o Guilherme foi uma das pessoas que mandou um inbox também, é uma pergunta para mim, e já está anotada, a gente vai conversar sobre isso no final, pode ser? Combinado? E aí, gente, por quê? Eu já vou trazer aqui algumas dicas também que tem a ver com a liderança, o estilo de liderança que a gente tem que ter, tá? Com as pessoas e com a gente mesmo, entender a gente mesmo. Porque eu citei aqui a liderança situacional. Vocês já ouviram falar? Quem já ouviu falar, levanta a mão aí para eu saber. Vai falando para mim, não, ou nunca ouvi falar, enfim. O que acontece, gente? A liderança situacional é uma liderança que depende, você tem que ter muita flexibilidade para lidar com a situação. Gente, só pode ser para mim essa live de hoje. Gil, eu já falei, fica atento aos sinais. Gente, mas vamos lá. Então, assim, a gente precisa ter esse jogo de cintura, tá? De lidar com as pessoas e não colocar todo mundo no mesmo pacote. Porque o que acontece na rotina do dia a dia, seja dentro da empresa ou seja com a família, a gente olha para as pessoas e fala, ai meu Deus, é tudo igual, né? Você joga a pessoa, todo mundo num pacote, pá! E coloca lá dentro desse pacote. Gente, primeira coisa, se você quer ser visto de uma maneira diferente, como que você olha para os outros e coloca todas essas pessoas num único pacote? Então você, até hoje, a gente vem falando da sua identidade como líder, a gente falou aqui de qualidades, a gente falou aqui das habilidades do futuro, o que a gente precisa ter, inteligência emocional, pensamento crítico. Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa aprender para o futuro, para lidar com essa quarta revolução industrial que está vindo aí. Mas também, gente, a gente falou de missão, de propósito, tudo isso. E cada um de nós tem esse diferencial.
E aí a gente pega no dia a dia, coloca todo mundo no pacote, pá! E daí vamos supor, tá, gente? Eu quero que você leve isso para a tua vida. Vamos supor que você contrata uma pessoa de vendas, tá? Eu vou usar o exemplo de vendas. E, cara, pensa num profissional porreta. É o melhor do mercado. E você contratou ele, tudo bem? Daí você contrata ele, ele é o melhor, ele é expert, tem assim, uma expertise enorme, ele sabe vender, ele consegue vender. E você lida com ele, quando você contrata essa pessoa, você lida com ele, pô, o cara conhece, ele sabe o que ele está fazendo. Então, você simplesmente entrega, né? Você confia e tal. Só que aí você começa a perceber que ele está tendo problemas com seus departamentos internos, com as pessoas, de relacionamento. Com as pessoas lá fora, ele vende pra caramba. Só que dentro, pensa um cara também porreta, mas de outra forma, dando porrada em todo mundo, né? Então, quebrando pau com os departamentos. Daí, o que acontece, gente? Quando você acaba lidando com a pessoa, como ela é muito boa, você lida de um jeito. Só que daí você percebe que a pessoa está tendo um comportamento que você não concorda, e daí você trata ela feito uma criança, birrenta. E aí você quer lidar com aquela pessoa que tem um expertise técnico elevadíssimo, mas do ponto de vista comportamental você acaba de perceber que a maturidade dela é baixa, e aí você quer lidar com essa pessoa sempre aqui, ó, como se ela fosse uma criança birrenta, quando na verdade, gente, você tem que tomar muito esse cuidado. Porque você tem noção, se você chega para conversar, ó, tô falando de um vendedor expert, assim, de anos de mercado, e você lidar com esse mesmo vendedor, né, que tem maturidade super baixa com gestão de conflito, aí você tem ele lá, maturidade técnica elevadíssima e conhecimento e parte comportamental super baixa. Daí você nivela ele por baixo. Cara, aí você trata ele feito bebê. Você acaba com a pessoa, você desmotiva a pessoa. E é isso que é pegar as pessoas e colocar tudo dentro do mesmo pacote. E pior do que colocar dentro do mesmo pacote é você pegar uma lista de comportamentos que você quer que ela tenha, tá? Positivos, que ela saiba te respeitar, que ela saiba gerenciar conflito, que ela saiba conversar com você, que mais? Que ela tenha inteligência emocional e que ela tenha conhecimento técnico da área, que saiba fazer gestão de projetos, que saiba fazer uma venda, que saiba operar uma máquina super bem, que saiba costurar super bem. E você pega tudo isso, joga no pacote e nivela tudo por baixo de novo. Então a gente precisa começar a entender que as pessoas precisam ser avaliadas de acordo com a maturidade de cada habilidade técnica e comportamental. E mais, de acordo com a função que ela exerce na tua empresa. Então você precisa ter um olhar totalmente diferenciado com as pessoas, gente. Não adianta você falar que vai colocar todo mundo no mesmo saco, que não dá, não faz sentido, não vai fazer um mix. Então, o que é a liderança situacional? Você entender qual é a maturidade daquela pessoa, tudo bem? Então, nós temos 4 tipos de maturidade. E quando a gente fala dos 4 tipos de maturidade, a gente está falando que aquela pessoa ela deve ser guiada de acordo com o apoio na tarefa, ou seja, você direcionar aquela pessoa, você precisa falar para ela como fazer, o que fazer, quando fazer. Então, é como se ela fosse um bebê, entendeu? Então, você acabou de contratar essa pessoa. Aí você, gente, porque assim, quando você contrata alguém, e olha só, quando a gente contrata, lembre-se que você contrata, inclusive, teu marido, que você assina um contrato com ele. Então, quando eu falo de líder, eu estou falando de líderes da própria vida e de líderes dentro da empresa. Então, usa isso, inclusive para o teu filho, tá? Então, quando a gente tem um bebê, a maturidade dele é baixíssima, é maturidade 1. Ou seja, você tem que dar total apoio na tarefa para ele, você tem que ensinar
tudo, você tem que fazer tudo, você tem que ser a pessoa que vai demonstrar como se faz. E aí, essa é a maturidade 1, você tem que direcionar a pessoa, mostrar para ela exatamente como você quer. Ai, Gabriela, mas eu sou empresária, eu não tenho tempo de fazer isso, tal. Então, você tem que ensinar alguém que vai fazer essa função para você. Porque quando você contrata alguém, ou quando essa pessoa vai para um determinado departamento, ou quando você percebe que aquela pessoa não está boa em alguma coisa, precisa ajudá-la a desenvolver, você tem que avaliar o nível de maturidade dela. Porque senão acontece que nem aquele vendedor. Em uma habilidade ele tem maturidade altíssima e na comportamental ele tem maturidade baixa e você trata ele lá embaixo em tudo. Tudo bem? A maturidade 2, nível 2, é aquela criança que começa a andar, né? Então, assim, ela tem um direcionamento de tarefa, mas que você tem que estar perto toda hora, tá? Então, assim, a tarefa, você apoia ela, você mostra como, só que você também tem que estar junto com ela toda hora para ela fazer, tudo bem? E aí, gente, quando a gente fala o primeiro você direciona, o segundo você treina, tá? Então ali eu estou direcionando o bebê, a criança eu estou treinando para ela aprender a fazer sozinha. E ali eu já começo a perguntar sugestões, como que ela quer fazer, eu deixo fazer um pouco sozinha, tudo bem? E daí a gente vai para a terceira, que é o adolescente. O adolescente, você tem que estar junto também. Porque também se entregar no mundo já era, né? Então você precisa estar ali junto com ele. Só que ele já sabe fazer as coisas. Então, assim, o apoio que você vai dar para ele já é menor do que para uma criança. Faz sentido? Sim ou não? Tá? Depois eu vou voltar no exemplo do vendedor para deixar mais claro também. E aí, o que você tem que fazer? Você está participando, você está ali, você pergunta como estão as coisas para o adolescente, fala da prova, né, questiona como estão as coisas. Mas daí, o próximo nível de maturidade é o 4, tá? Aonde você delega. Ele é adulto, ele sabe se virar, ele já aprendeu as coisas, tudo bem? Então, ele já se vira. E aí, gente, você só fala, olha, eu preciso disso. Eu preciso que você faça isso. E ele vai te fazer. Ponto final, você delega. Ou seja, você não precisa dar um apoio tão psicológico, tão comportamental com ele e nem ficar direcionando como ele deve fazer. Tudo bem? Faz sentido, gente? Sim? Então, deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Vamos ver, né? Sonhos e idealização de algo que você deseja adquirir. A formalização, conhecimento, nascimento, nasci, início, mento, formação, o início de tudo. É isso aí, Guilherme. Então, a gente precisa idealizar sim, a gente precisa adquirir o conhecimento e ir de acordo com a maturidade. E aí, gente, trazendo de novo o exemplo do nosso vendedor, que é muito bom na expertise de vendas, técnica, mas que tem problema comportamental, ou seja, ele pode ter maturidade 4 na venda, mas a maturidade dele em gestão de conflitos, por exemplo, é um. Você acaba de reconhecer que você tem um colaborador que tem um nível de maturidade 4 técnico e tem nível 1 em gestão de conflito. E aí, o que eu faço? Você precisa desenvolver. Gente, você precisa voltar para a base, você tem que pegar na mão dele, sim. Então, o que acontece? Quando a gente contrata uma pessoa, por exemplo, um vendedor, você tem que dar o exemplo. Você não vai na primeira venda colocar ele para ir lá vender as coisas da empresa. Não. Você tem que vender ou delegar para alguém e fazer isso com ele e dar um exemplo para aquela pessoa. Então, nos primeiros, sei lá, dá um exemplo aqui, nas primeiras 10 visitas, você é quem vai fazer a venda. Depois, conforme vai acontecendo, você vai treinando ele e daí ele começa apresentando a empresa, ok? E daí ele vai visitar, então você combina com ele que as 10 próximas visitas ele vai apresentar e começar a venda. E aí ele apresenta a venda. Daí na próxima você já fala, ok, você está preparado.
Então agora você é um adolescente, eu só vou lá ver como é. Então você só vai assistir a venda que ele está fazendo. E se necessário, você ajuda ele. Depois, você larga. Entendeu? Então, assim, se aquela pessoa está com problema de maturidade em gestão de conflito, é a mesma coisa. Você tem que ensinar da base. Você tem que mentorar ele como lidar com conflito, como fazer isso, como desenvolver, porque é uma habilidade que ele não está acostumado. Faz sentido, gente? Sim ou não? E aí a gente precisa entender que a comunicação vai depender do nível de maturidade de cada pessoa. E lembre-se que a comunicação com você mesmo, as coisas que você está levando para o mundo, falando para o mundo, é de acordo com o que você está sentindo e de acordo com a sua identidade. Você precisa se reconhecer muito. E, gente, quando a gente não está bem com a gente mesmo, quando algo está em conflito, isso tem a ver com valores, tá? Eu já falei isso, repito e sempre vou repetir. Porque todo e qualquer conflito com você mesmo é porque você, e não é ninguém, é você que não está respeitando os seus próprios valores. E aí você precisa olhar para você e entender o que é que está gerando essa angústia. Agora, quando alguém passa por cima também de você, que você também fica irritado, é que alguém está passando por cima do seu valor. E você precisa entender que valor é esse. Por isso que quando você... Aí, gente, a gente precisa começar a misturar tudo que a gente veio falando nas lives. A gente tem que ter muito bem construída a nossa identidade como líder. Quem nós queremos que o mundo veja? Cai por terra as armaduras. Brené Brown, a gente vem falando isso. A Brené Brown traz muito isso porque a coragem é uma das habilidades que gera coragem, é você demonstrar sua vulnerabilidade. E se você não está se permitindo falar para o mundo daquilo que você não tem controle, como eu expus lá hoje, o meu grande desafio de aprender as técnicas, cara, vocês não fazem ideia. Eu tô me sentindo, eu tô na maturidade 1, 2, acredito que eu já tô na 2, da parte de tecnologia. Dói! E daí você pega isso de maturidade, você pega o conceito que a gente trabalhou ontem de fase do aprendizado, que eu me vejo que eu tô no nível 3 do aprendizado, então é uma competência consciente que eu tenho que treinar. Só que dói, dá vontade de desistir, dá vontade de falar pra vocês, cara, ó, acabou a jornada, acabou tudo. Só que daí, você lembra do quê? Do propósito. Quem é cristão ou independente daquilo que você acredita, ontem eu estava vendo uma live também e ela trouxe muito isso. É como se, independente da sua religião, gente, eu estou pegando a história, o que a gente conhece da história de Jesus indo para a cruz, sangrando, com dor, mas ele tinha um único propósito, a salvação. Então, quando eu olho a minha missão, se eu carrego essa bandeira, que é que nós somos a mudança que nós queremos no mundo, e se eu carrego essa bandeira, eu tenho que honrar essa bandeira. Eu tenho que vir aqui e falar com vocês, para vocês, que nós somos capazes de mudar o mundo. Gente, e eu falo, Guilherme, o Guilherme falou que pode trazer o caos dele, né? Que ele está passando por um momento de desenvolvimento, teve uma depressão, né, Guilherme? Passou por um momento de depressão. Eu não sou a Gabriela de 30 anos atrás. A Gabriela era uma menina mimada, completamente mimada, que se formou, e aí eu vou falar de 20 anos atrás, que se formou em 2002, que não queria saber da sua profissão, que foi para Curitiba morar, que eu já fui amaziada, juntada, foi morar com um namorado, e aí teve uma ruptura de um relacionamento, tá? Eu era dona de casa. Você sabe o que eu fiz? Você acha que eu fui lá para estudar? Eu fui fazer farmácia industrial lá, fazer uma pós-graduação. Só que você sabe o que eu fazia? Eu lavava, eu cozinhava, lavava cueca, porque eu não queria saber da minha profissão. Só que daí, quando eu passei por esse momento que foi um fim de relacionamento, eu despertei para a vida.
Foi a primeira vez na vida que eu ouvi ele olhando nos meus olhos e virar para mim e falar assim: pela primeira vez eu tô vendo uma mulher na minha frente. Aquilo, gente, eu nunca mais esqueci, não. E eu falei, de agora em diante eu quero buscar a minha vida, os meus sonhos. Chega de viver a vida de outra pessoa. Por quantos anos, gente, eu nunca deixei de ir atrás dos meus sonhos. Mas mesmo ir fazer farmácia industrial em Curitiba era porque ele morava lá. E não porque eu me brilhava os olhos que eu queria fazer lá na PUC, porra, que legal. Não. E aí, gente, é por causa disso. Eu vivi uma vida dependente dos outros. E eu fui me transformando. Em 97 eu perdi minha prima, a pessoa que eu mais amava. Que viveu 17 ou 19, agora perdi as contas. Mas que viveu menos de 20 anos de uma forma feliz, aproveitou a vida, encantou pessoas. E ela me ensinou que eu precisava sair do casulo, virar uma borboleta, eu ressignifiquei a perda dela. E tudo isso só foi levando porrada. Quisera eu poder, com 20 anos de idade, fazer um processo de coaching, que nem a gente fez com as empresas juniores na UEL. Eles contrataram a gente aos 19 anos, 19, 20, e cara, hoje eu tenho maior orgulho de ver esses adolescentes na época. Hoje, né, temos clientes, hoje a Raquel, a Bruna, então a gente tem pessoas aí maravilhosas daquela época que se tornaram pessoas extraordinárias, mas eu não tive, na minha infância, na minha adolescência, o único teste comportamental que eu fiz foi um desenho que ainda eu colei da aula de pintura que eu fazia, então nem sei se é verdade ou não, porque eu só colei, né? Daí as psicólogas podem me contar o que significa isso, tá? Então, eu mudei minha vida, gente, e eu só sou coach hoje, trabalho com desenvolvimento de líderes de si e de pessoas, porque eu acredito na mudança, porque eu fiz essa mudança na minha vida. E é por isso que essa jornada eu falo que não é só por vocês, tem uma parte muito egoísta minha aqui, que é por mim, porque eu sou uma líder em constante transformação. Eu preciso mudar todos os dias, e a gente precisa entender isso, a gente precisa viver mais pelo amor e não pela dor, se libertar disso, se libertar daquilo, engole o choro, cara, ninguém precisa engolir o choro, não. Agora o mais desafiador é ensinar isso pro meu filho quando ele tá chorando, como que conversa com essas pessoas. Ele chora, você fala assim, filho, eu não sei, eu tô aprendendo, tá, gente? Filho, tá, tudo bem, você tá chorando, por que você tá chorando, filho? Tá, você quer continuar chorando? Eu não sei ainda falar com ele, mas é tão mais fácil falar com o adulto, ensinar isso pro adulto. Então, deixa eu ver aqui o que as pessoas estão falando. Quem entrou aqui com a gente? A Josi, seja bem-vinda. Simone. Gente, eu tô amando esses corações. Manda para as pessoas que vocês querem impactar na vida, que querem me ajuda. Ajuda o teu mundo a ser um mundo melhor. Manda aí coração, manda o aviãozinho para as pessoas. Ai, quem mais aqui? A Tá. Tá, seja bem-vinda, Josi. Amei o convite, Josi. Que legal, que bom te ver aqui, viu? A Thaís, ela me enche o saco que ela fala, já disse 1000 vezes que eu duvido. Cara, eu ainda vou cozinhar pra você, eu já falei. Gente, eu sabia fazer lasanha, eu sei, né? Eu fazia pastel. Então, assim, eu era uma super cozinheira, só que daí eu fui do 8 pro 80, né? Imagina, eu não quero mais nada disso pra minha vida. Eu quero realmente mudar de vida e eu vou mudar, e eu fui. E o meu maior desafio, gente, foi trabalhar isso dentro do meu casamento, porque eu saí do 8 para 80, então eu fui da menina mimada, que toda apaixonada, carinhosa, que colocava bilhetinhos no espelho, escrevia com um batom no espelho, uma mulher completamente liberdade, não me toca. Então a gente precisa entender que a vida traz as coisas pra gente despertar. Seja você que perdeu uma pessoa que você ama muito, seja você que perdeu um emprego ou as pessoas não te querem, a gente precisa despertar, a gente precisa sair do sofá e a gente precisa fazer aquilo que a gente acredita. Faz sentido, gente? Sim ou não?
Aí a Gil, tô adorando saber mais sobre a nossa identidade. É isso mesmo, Gil, que legal. Gabi, você é Mara. Ai, que linda, que delícia. Eu sei fazer ovo e omelete com tomate. Eu também tô nessa, eu sei fazer arroz também, rocambole, gente. Sabe, mas não faz pra nós, exatamente. Mas eu vou fazer. Mas, gente, retomando aqui, então, é uma coisa assim de você se permitir a reconhecer em você aonde você está. Então, tudo que a gente foi falando nessa jornada de liderança, ela precisa, é como um quebra-cabeça. Não adianta você só pegar uma parte e não praticar. Você precisa ir colocando, encaixando todas as peças. Só que sabe aquelas fotos que tem todas as peças e sempre falta uma? Eu acredito que essa uma é o aprendizado diário. É aquela que vai sempre te transformar numa pessoa melhor. Faz sentido? Sim ou não? Me conta. Vamos ver, Guilherme. Ui, que lindinha, Gabi. Achei muito bacana, que legal. E é isso, gente. A gente se permite demonstrar vulnerabilidade. Porque se eu ficasse aqui me questionando o que as pessoas iam pensar, falar de mim, eu nunca ia trazer a minha história para vocês. Nunca. E aí eu deixo de impactar pessoas, vidas, porque eu deixei de falar algo que eu vivi. Porque é muito fácil, como eu falei, carregar uma bandeira, um slogan, mas não mostrar que você quer fazer a diferença, né? A Claudinha, estou encantada com o que está dizendo, te conheço faz tempo, né? A Claudinha, gente. Claudinha faz parte da minha história, linda, maravilhosa, amiga da minha prima que eu amo, Madri, né? Então a Claudinha me conhece desde pequenininha, né, Claudinha? E também, vamos lá, vou lá conversar. A Claudinha vai ser responsável pela minha próxima viagem. Ai, quem tá aqui, Elaine, seja bem-vinda. Que delícia, gente. Então, gente, a gente precisa se permitir a fazer a mudança na nossa vida. A gente precisa se permitir a mudar o olhar sobre o mundo, sobre as pessoas e pegar esse quebra-cabeça e ir juntando as peças, tudo bem? E por causa disso, e aí que eu falei que eu ia trazer uma novidade para vocês, porque eu recebi de vocês essa solicitação. Eu estou disponibilizando, só que ainda não está disponível. Para quem está aqui na jornada e se inscrever, eu vou disponibilizar todas as lives anteriores. Essas lives, gente, vão ficar disponíveis durante toda a jornada. Tudo bem? Então não se preocupe, porque temos já quase 9 lives, vão ter 10 lives amanhã. Mas eu vou disponibilizá-las para vocês, só que só vai receber quem se inscrever. Mas ainda não está pronto, porque eu preciso fazer o meu cartão. Tô falando, gente. Vocês acham que eu tenho alguém para me ajudar? Eu tenho a Thaís, minha sócia, que tem me ajudado. Mas eu que estou fazendo tudo. Então eu preciso fazer meu canal no YouTube, que eu não tenho ainda. Então tudo isso está acontecendo e prometo que vai ficar pronto até amanhã, tá? Bom, assim espero, tá, gente? Porque a tecnologia eu estou aprendendo tudo. Então, eu vou passar para vocês o link. Quem quiser, estiver aqui no ao vivo, quem quiser já o link, me manda inbox, porque daí eu já mando o link para vocês. Mas eu vou estar disponibilizando lá no meu Linktree. Então, quem estiver aqui depois, segura aí, depois vai lá, porque agora a gente vai conversar mais um pouquinho também, né? E a Claudinha falando, sim, como você cresceu, parabéns, tenho orgulho. Obrigada, Claudinha, muito obrigada mesmo. Como faço para me inscrever, me avise, tá? Me manda, gente, quem tá aqui quer, manda lá no inbox, tá? Manda no inbox, depois da live, porque calma, tem mais coisa. Manda no inbox e você vai receber, e daí você vai receber todas as passadas. E aí, aquela pessoa que tá desde o primeiro dia e que não fez nada, não colocou nada em prática, vai ter a oportunidade de pegar um caderno, escrever tudo que quer colocar em prática. Mas, gente, te desafio a colocar em prática na vida todos os dias. De repente assistir uma live por dia ou faz lá o Leaderflix, que eu vou liberar para vocês de liderança, e pega um fim de semana, porque se um fim de semana a gente vê uma série, né? Por que não? Então vamos lá, tá bom? E aí, gente, eu quero pra gente fechar. Gente, que horas são? 20, são 9h20, tem 10 minutinhos aí pra gente encerrar.
É porque meu relógio aqui é adiantado, gente. Eu não vou contar, eu deixo 20 minutos adiantado para saber que eu tenho mais 20 minutos. Mas daí eu tenho que parar e fazer os cálculos, porque eu tenho 10 minutos agora, então. Então, olha só, eu separei aqui algumas perguntas. Eu vou começar pelo do Guilherme. Do Guilherme que tá aqui com a gente ao vivo. Deixa eu ver se eu volto lá na pergunta. Peraí, Guilherme, que eu vou encontrar a tua pergunta. Cadê a pergunta do Guilherme? Aqui. Como posso obter uma postura como empresário e líder e colocar uma empresa no eixo? Guilherme, eu não sei se é bem isso, mas se me fala isso, eu entendi certo. A gente fala muito de mudança de cultura, né? Quando você quer fazer reconstruir a sua imagem, a sua marca, né? E quando a gente está falando do empresário, nós somos a marca da empresa. Quando a gente fala de missão, visão, né, tudo isso... Ops, que eu fiz uma coisa aqui, gente. Quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando da nossa identidade pessoal, que acaba sendo a identidade organizacional da marca. Então, você precisa, primeira coisa, entender o que exatamente você quer passar. Né? Aquilo que eu falei, a missão... Né? Qual é o legado que você quer construir, qual é o propósito, quais são os valores da tua empresa. Mas eu preciso formalizar, pelo menos você tem que ter claro isso para você. E aí depois, porque gente, lembra que eu falei do círculo de ouro? Eu trouxe para vocês aqui, é de dentro para fora, a mudança é de dentro para fora. Então quando eu falo de uma mudança de dentro para fora, eu preciso começar em mim como empresário. Eu preciso mudar a forma de ver o mundo, eu preciso mudar a forma de ver as pessoas. E eu preciso ter muita certeza qual é a cultura que eu quero implementar. Se eu quero implementar humildade, se eu quero implementar respeito, se eu quero, por exemplo, aqui na Grow nós somos apaixonadas por Disney. Então, já estudamos os livros do Walt Disney, eu vejo muitos, quando tem propaganda da Disney eu vou lá, eu vejo o que estão fazendo. Agora eu estou acompanhando Pedro Superti, quem não conhece vai lá, que ele fala sobre marketing de diferenciação. Então, eu vou procurando coisas que encantem os clientes, porque eu amo encantar as pessoas. Eu sou apaixonada pela alegria. E aí, gente, a gente não sabe o que acontece nos bastidores da Disney, mas eu sei a experiência como cliente. E é isso que eu quero que os meus clientes vivam. Então, quando eu me encanto e eu sei o que eu quero, e aí eu te dou a dica, você estruturar realmente aquilo que você quer, você pegar aí as top 3 empresas, top 5 empresas que você admira muito, estuda essas empresas. O que elas fazem com os clientes internos delas? O que elas fazem com os clientes externos? O que eu quero? Chega de viver no piloto automático. E aí você precisa entender o que você quer para a tua vida para mostrar para as pessoas. E aí não é só um empresário que tem que fazer isso. Nós, pessoas normais, precisamos fazer isso também. Quem são as pessoas que me inspiram? Quem são as empresas que me inspiram? Que eu preciso me espelhar para construir a minha identidade e falar com o mundo de acordo com aquilo que eu sou, de acordo com aquilo que eu vivencio. Porque, gente, eu coloquei aqui no Instagram hoje de manhã o meu desafio ontem de tirar o meu filho, a escolha que eu tive que fazer de tirar o meu filho do integral. Eu abri mão do meu trabalho de manhã para poder ficar com meu filho, mas não é um abrir mão. Isso é honrar o que está no meu coração. Isso é ser quem eu sou na minha essência. Isso é congruência de vida. De eu estar entregue completamente para o meu filho. E não ficar em casa ou aqui pensando que ele está lá ou dentro de casa trabalhando. Não, eu quero estar com ele. Tudo bem? Porque eu não tenho com quem... mas Gabriela, por que você não fica à noite? Porque eu não tenho com quem deixá-lo de manhã. A gente não tem mais como contar com um time de apoio. De vez em quando eu conto, mas não todo dia. Não dá para fazer isso. Tudo bem? Então a gente precisa, Guilherme, trazendo aí a resposta, a gente precisa... você precisa primeiro construir essa identidade que você quer, tudo bem? Para daí você colocar em prática e mudar a cultura. Aí a gente tem várias técnicas, né? Você pode fazer um jogo com as pessoas dentro da empresa,
para mostrar para elas tipo assim, de uma forma lúdica, metafórica, o que você vai começar a implementar e trazer, né, para eles ouvi-los. Você pode também comprar um livro para cada pessoa que convive com você e vocês discutirem aquele livro. Um livro que tem a ver com aquilo que você quer implementar. Então fica essas dicas e só me fala se eu te respondi. Gente, eu não tô conseguindo. Ah, consegui. Pera, que eu não tô conseguindo ver o que vocês estão colocando aqui. Deixa eu ver aqui se o Guilherme comentou. Guilherme, só me fala se tem a ver ou não, tá? Vou te mandar a minha logomarca para você ver. Perfeito! No meu caso seria uma rádio na web, tá? Daí a gente vai, deixa eu ver aqui, 9h24 horário de São Paulo. Vou te mandar a minha logomarca para você ver. Perfeito, então me manda. E daí me fala se eu respondi certo você ou não, tudo bem? E aí, gente, uma das coisas que me perguntaram também é a comunicação, cadê as perguntas aqui? Comunicação do líder com quem os acompanha. Pediram para eu falar sobre essa comunicação. Eu venho falando todas as lives e hoje, quando eu falei de maturidade, a comunicação, ela tem muito a ver com a maturidade que o outro está, né? Então, dependendo de qual é a maturidade, dependendo de qual é o nível de aprendizagem que está essa pessoa, você vai colocar a conversa, a comunicação para ele. Lembrando que a comunicação é para o outro, tudo bem? E quando eu falo que a comunicação é para o outro, a gente tem que entender a forma como aquela pessoa pensa, quais são os valores daquela pessoa. A gente tem que se preparar para uma conversa. Faz sentido? E ao longo da jornada... Aê, Gil, caiu, mas voltou. Perfeito. A gente está falando sobre comunicação, que foi uma das perguntas que me pediram. E ao longo dessa jornada, a gente vai trazer o assunto especificamente sobre comunicação. Mas desde o primeiro dia, a gente vem falando, a comunicação ela é de dentro para fora. A gente precisa ter a clareza de como se comunicar com o outro, tá? Ela é através da emoção para a razão, tudo bem? Inclusive a comunicação com você mesmo. Ah, por que eu não fiz isso? Ah, por que eu não montei a minha planilha hoje? Por que eu não consegui? Cara, por quê? Porque ficar batendo na testa assim não dá certo, tá? Você precisa entender o que tá aqui, tudo bem? Gente, então, a mensagem que eu deixo para você, se você quer realmente fazer uma comunicação aí, entender mais o seu time, entender as pessoas, eu faço um grande convite para você. Vê se faz sentido ou não. Pega um livro e vai conversar, que nem a gente fez. Hoje eu citei apenas porque eu precisava falar também dessas perguntas, mas pega um livro ou pega um assunto e vai conversar, pergunta para as pessoas, junta as pessoas do seu dia a dia e conversa com elas por que aquilo é importante, né? Traz cada capítulo para conversar. Faz sentido? E também, se você está passando por algum desafio com alguma pessoa, manda para essa pessoa essa live. E, gente, precisamos desligar. Amo estar aqui com vocês, porque senão vai cair. Então, tudo de bom para vocês. A gente se vê amanhã às 17 horas, tudo bem? Semana que vem vai mudar o horário. Gente, um beijo, que Deus abençoe e amanhã a gente se vê.